Falácia brava, ensinada pelo corpo governante da JW.org para tentar sustentar suas doutrinas falsas. O corpo governante costuma tentar provar as duas castas de cristãos criadas por ele. Cristãos ungidos com esperança celestial, que são somente os 144 mil. E cristãos não ungidos, com esperança terrestre, que são as outras ovelhas da grande multidão. E para isso, ele usa estes dois textos bíblicos a seguir. Mateus 5,3 e Mateus 5,5. Mateus 5,3 diz na tradução do Novo Mundo: Felizes os cônscios de sua necessidade espiritual, porque a eles pertence o reino dos céus. E Mateus 5,5 diz na tradução do Novo Mundo: Felizes os de temperamento brando, porque herdarão a terra. E explicam que Mateus 5,3 se aplica somente aos cristãos ungidos, dos 144 mil, porque somente eles irão para os céus. E em seguida explicam que Mateus 5,5 se aplica aos cristãos não ungidos, que são a grande multidão de outras ovelhas, porque somente elas herdarão a terra. Uma pessoa simplória, que não raciocina à base das escrituras sagradas, considera estes dois textos bíblicos uma prova para esta doutrina de cristãos ungidos que vão para o céu e cristãos não ungidos que viverão na terra. Mas podemos ver que esta argumentação é uma falácia. É só raciocinar sobre Mateus 5,3 e se de fato Mateus 5,3 somente se aplica aos cristãos ungidos dos 144 mil que irão para o céu, significa então que só os 144 mil é que devem estar cônscios de sua necessidade espiritual. Quer dizer que a grande multidão de outras ovelhas não precisam estar cônscias de sua necessidade espiritual. E agora? Elas não podem ser felizes por também estarem cônscias de sua necessidade espiritual? Elas não precisam estar conscientes de que precisam também se alimentar diariamente da palavra de Deus? Será que são só os 144 mil que podem ser felizes nesse sentido? E se Mateus 5,5 se aplica somente aos cristãos não ungidos da grande multidão de outras ovelhas que viverão na terra, significa então que os 144 mil não precisam ser de temperamento brando. E se os 144 mil não precisam ser de temperamento brando, então como que eles podem ser felizes? Ora, se Mateus 5,3 se aplica só aos 144 mil, significa que só eles devem estar cônscios de sua necessidade espiritual. E as demais 8 milhões de testemunhas de Jeová não precisam estar cônscios de sua necessidade espiritual. Ai, ai, ai. Só os 144 mil é que devem sentir falta de estudar a Bíblia. E as demais 8 milhões de testemunhas de Jeová não precisam sentir falta de estudar a Bíblia. Perceberam através de um simples raciocínio bíblico o desmascaramento desta falácia do corpo governante ao reservar estes dois textos bíblicos para tentar provar na Bíblia a pretensa duas castas de cristãos. Uma classe de cristãos que vai para o céu
que são somente os 144 mil, e outra classe de cristãos chamada de grande multidão de outras ovelhas que ficará na terra. Mateus 5,9, na tradução do Novo Mundo, diz: Felizes os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Por acaso as 8 milhões de testemunhas de Jeová não se consideram pessoas pacíficas? Se elas se consideram pessoas pacíficas, por que elas não podem ser filhas de Deus? O corpo governante ensina que a grande multidão de outras ovelhas da grande multidão somente passarão a ser filhos de Deus somente no futuro, depois do reino milenar de Jesus Cristo na terra. E isto se forem fiéis a uma prova final, depois que Satanás, o diabo e seus demônios forem soltos do abismo, no final dos 1000 anos. Se elas forem fiéis a esta prova final, somente a partir de então é que elas terão o privilégio de terem o mesmo título dos 144 mil. Filhos de Deus. Se o corpo governante estiver certo neste raciocínio, significa que podemos riscar de nossas Bíblias os textos de João 1,12, Gálatas 3,26, pois Jesus e o apóstolo Paulo mentiram ao afirmar que os verdadeiros cristãos não são filhos de Deus a partir do momento que se tornam cristãos, e não somente após os 1000 anos se forem fiéis à prova final. Perceberam a contradição do ensino da Bíblia diante do ensino do corpo governante? Perceberam a contradição do ensino da Bíblia diante do ensino do corpo governante? E se Mateus 5,9 se aplica somente aos 144 mil, pois só os dos 144 mil se consideram filhos de Deus, por que Mateus 5,9 usa o verbo no futuro serão chamados de filhos? Ora, a regra é a mesma também para os 144 mil. Eles só serão filhos de Deus no futuro. Então, esta regra de serão filhos de Deus deveria se aplicar também para os 144 mil. Entenderam? Então, por que esta regra do corpo governante de ser filhos de Deus se aplica agora só para os 144 mil? E não se aplica aos cristãos das outras ovelhas da grande multidão? Alguém poderia explicar esta contradição? E se Mateus 5,9 é aplicado desde já aos 144 mil como filhos de Deus, então Jesus mentiu ao usar o verbo ser no futuro. Serão chamados filhos de Deus somente a partir da prova final após o reinado milenar de Cristo aqui na Terra? E se serão se aplica aos 144 mil somente a partir do momento que eles morrerem e forem ressuscitados para o céu, então por que desde já o corpo governante afirma que faz parte dos 144 mil e que são filhos de Deus já agora? Estão percebendo a contradição que paira no ar ao compararmos essa doutrina falsa do corpo governante com aquilo que a Bíblia realmente ensina? Portanto, a verdade bíblica sobre Mateus 5,9 é que se você é um cristão que procura ser uma pessoa pacífica, você já é chamado de filho de Deus. A partir do momento que você se comporta com pacificidade, pacificador, pacífico, evita brigas, evita contendas, você já é chamado de filho de Deus. Você não vai precisar de 1000 anos de reinado milenar de Cristo para depois ser chamado de filho de Deus.
Pois é, em 1 João 3,10 diz que agora, nesse exato momento, somente há duas classes de pessoas diante de Deus: filhos de Deus e filhos do diabo. Em 1 João 3,10 não mostra uma terceira classe falaciosamente denominada de amigos de Deus. Ora, somos filhos de Deus por praticarmos a justiça, ou somos filhos do diabo por praticarmos a injustiça. É isso que 1 João 3,10 nos explica. E já o corpo governante acrescenta coisas que 1 João 3,10 não ensina. Então, quem tem ensinado errado? O apóstolo João ou o corpo governante? Outro ensino bíblico que o corpo governante usa de falácia para ensinar duas castas de cristãos é o texto de Romanos 8:21, na tradução do Novo Mundo, com referências que diz de que a própria criação também será liberta da escravização à corrupção e terá a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. O corpo governante explica que a criação são os cristãos da grande multidão de outras ovelhas que viverão aqui na terra. E os filhos de Deus são os cristãos, os 144 mil, que viverão no céu. Mas o versículo 22 a seguir diz: pois sabemos que toda a criação junta persiste em gemer, e junta está em dores até agora. Analisemos. Se a criação do versículo 22 são apenas os cristãos que viverão aqui na terra, e não se aplica aos filhos de Deus, e segundo o corpo governante são apenas 144 mil, significa então que os membros do corpo governante, que se dizem fazer parte dos 144 mil, não deveriam gemer com dores. Será que os membros do corpo governante nunca sentiram ou não sentem dores de cabeça, dores de dente, dores de ouvido, dores de artrite ou artrose, dores devido aos ferimentos em geral? Será que os membros do corpo governante nunca gemeram devido a uma dor qualquer em seu corpo? É claro que os membros do corpo governante sentem dores, e uma dor muito intensa e constante faz o indivíduo gemer, quer ele seja membro do corpo governante, quer não. Então, como podemos entender devidamente Romanos 8:21? A criação envolve todos os seres vivos, cristãos, que viverão na terra e cristãos que viverão no céu, de acordo com 2 Pedro 3,13. Por sua vez, ainda não tem a liberdade gloriosa dos filhos de Deus, porque o reino de Deus ainda não começou o seu governo aqui na terra. Note que o versículo 21 diz que a criação terá a liberdade gloriosa dos filhos de Deus, porque tal liberdade envolve sermos livres da dor, de qualquer tipo de dor, quer ela seja a dor física ou quer ela seja a dor emocional. No reino de Deus não haverá mais dor. Veja Apocalipse 21, 3-5, que diz que no reino de Deus, que pedimos na oração do Pai Nosso, não haverá mais morte, nem haverá mais pranto, nem haverá mais clamor, e nem haverá mais dor. Ou seja, ninguém vai mais sofrer os efeitos da doença e da corrupção. Corrupção vem de corroer. Qualquer doença se dá devido à corrupção de um sistema orgânico de nosso organismo. No reino de Deus haverá a liberdade gloriosa no sentido de que ninguém será escravizado por algum tipo de doença ou por algum tipo de governo tirano e por política corrupta. Portanto, a palavra criação de Romanos 8:21
e 22 se refere tanto aos cristãos que viverão na terra, quanto aos que viverão no céu. Por isso que o verbo ser, de Romanos 8:21, está no futuro. A própria criação será liberta, terá a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Terá é verbo ter no futuro. Portanto, tanto os cristãos que viverão no céu ou viverão na terra, ainda precisarão sentir mais plenamente esta liberdade gloriosa no futuro sob o reino de Deus. Pois se este texto de Romanos 8:21 se aplicasse plenamente no presente, o apóstolo Paulo não teria dito no versículo 23 que nós mesmos, os que temos as primícias, a saber, o Espírito, nós mesmos gememos. Gememos é verbo gemer no presente, que se aplica a todos os cristãos. Todos os cristãos no presente gemem de alguma forma ou de outra, mas gemem. Então, está provado que a gemessão se aplica a todos os cristãos, incluindo o apóstolo Paulo, que o corpo governante ensina que ele fazia parte do corpo governante dos 144.000, ok? Se o corpo governante ensina que o apóstolo Paulo fazia parte dos 144.000 e ele gemia, logo, obviamente, a gemessão se aplica aos 144.000 e a todos os cristãos em geral, que farão parte dos novos céus e nova terra, de 2 Pedro 3,13. Portanto, é uma falácia do corpo governante isolar uma classe de cristãos como sendo filhos de Deus, que se aplica somente aos 144.000, e uma outra classe de cristãos que não se aplica aos 144.000, chamada apenas de criação. Então, qual seria a sábia conclusão após a exposição desse assunto? Filhos de Deus são todos os que aceitam Jesus Cristo em suas vidas e nasceram de novo por este processo. Passaram a se originar de Deus no momento que aceitaram Jesus como seu resgatador e salvador. Por isso, nasceram de novo, ou seja, se originaram de Deus, tiveram origem em Deus e, consequentemente, se tornaram filhos de Deus. O próprio Jesus torna bem claro isso quando, após ter sido ressuscitado, em João 20:17, mostra que Maria se encontrou com Jesus, ficou emocionada e o abraçou. E enquanto Maria o agarrava, Jesus disse: "Para de agarrar-te a mim e vai aos meus irmãos. Diga-lhe que eu subo para junto do Pai, mas vai aos meus irmãos." Veja bem, Jesus disse para Maria: "Vai aos meus irmãos e diga que subo para junto do meu Pai e vosso Pai." Teria algum sentido Jesus, já ressuscitado, chamar seus discípulos de meus irmãos, caso eles não fossem filhos de Deus? Tem algum sentido as próprias testemunhas de Jeová se chamarem mutuamente de irmãos e no mesmo tempo não serem irmãos em Cristo e consequentemente serem filhos de Deus iguais a Jesus? Mesmo você raciocinando assim, com as testemunhas de Jeová, elas alegam que são amigas de Deus, iguais a Abraão, que recebeu o título de amigo de Deus. E elas concluem, em seu subconsciente, que Abraão era só amigo de Deus e que Abraão não era filho de Deus. Sim, no subconsciente delas,
o corpo governante impregnou a mente delas que Abraão não era filho de Deus. Agora, e se a Bíblia provar que Abraão era filho de Deus? Como é que fica o corpo governante e as testemunhas de Jeová diante deste falso ensino que Abraão não era considerado filho de Deus? Veja Deuteronômio 14:1 na tradução do Novo Mundo, onde Moisés diz para todos os membros da nação de Israel, lembrando que Israel era neto de Abraão. Sois filhos de Jeová, vosso Deus, disse Moisés, inspirado por Deus. Assim sendo, a nação de Israel era considerada como filhos de Jeová. E, portanto, se eram netos de Abraão, como que Abraão não podia ser filho de Deus igual ao seu neto Israel? Veja o profeta Isaías mencionando as benevolências de Jeová para com a nação de Israel, onde Jeová disse sobre a nação de Israel em Isaías 63:8, tradução do Novo Mundo, com referências. E ele, Jeová, prosseguiu dizendo: por certo, são o meu povo, filhos que não se mostrarão falsos. Filhos que não se mostrarão falsos. Perceba que todas as testemunhas de Jeová do passado eram consideradas como filhos de Jeová. Veja que o profeta Isaías disse para Jeová em Isaías 63:16, na tradução do Novo Mundo com referências: pois tu és o nosso Pai. Ainda que o próprio Abraão não nos conhecesse, tu, ó Jeová, és nosso Pai. Nosso Pai. Ora, se Jeová era pai da nação de Israel, e a nação de Israel, segundo Isaías 43:10-12, eram testemunhas de Jeová, é óbvio que as testemunhas de Jeová do passado, antes de Jesus Cristo vir à Terra, já eram consideradas por Jeová como filhos de Jeová. A pergunta que vem a seguir é esquadrinhadora. Por que o corpo governante nunca explicou essa passagem bíblica para as testemunhas de Jeová da grande multidão de outras ovelhas? Sabem por quê? Porque se as testemunhas de Jeová aprendessem esta verdade bíblica, todas as testemunhas de Jeová se sentiriam no mesmo nível espiritual do corpo governante, sendo filhas de Deus, ou filhos de Deus. Entenderam? Elas se sentiriam igual a Jesus disse lá em João 20:17, irmãs em Cristo. E se somos irmãos em Cristo, não tem nenhum irmão superior ao outro. Todos estão no mesmo nível perante Jeová. Mas o corpo governante, premeditadamente, não queria que as testemunhas de Jeová em geral tivessem posse desta verdade, pois assim o corpo governante continuaria enganando elas no sentido de dominá-las, no sentido de serem chefes da fé delas. Pois se só o corpo governante são filhos de Deus, e elas não, reforça ainda mais o sentimento de submissão delas a este grupo de 9 homens chamados corpo governante. Isso é mais uma PNL, Programação Neurolinguística, que é empregada constantemente e faz com que as testemunhas de Jeová vejam o corpo governante como irmãos superiores, e elas irmãos inferiores. Mas eu pergunto, onde na Bíblia Jesus ensinou algum ensino de que haveria irmãos mais superiores do que os outros? Será que quando Jesus disse para Maria em João 20:17, tradução do Novo Mundo, vai até os meus irmãos e diga que eu subo para meu Pai e vosso Pai, Jesus estava ensinando nas entrelinhas que os 12 discípulos e Maria
seriam superiores aos demais cristãos? Era para haver irmãos com mais poderes do que os outros? Será que quando Jesus disse em oração ao seu Pai, em favor de seus irmãos, os seus discípulos, em João 17:21, tradução do Novo Mundo, a fim de que todos sejam um, em João 17:23, tradução do Novo Mundo, a fim de que sejam aperfeiçoados em um. Será que Jesus estava dizendo nas entrelinhas que era para haver irmãos com mais poderes do que os outros? Em Mateus 23:8, tradução do Novo Mundo, Jesus disse: Mas vós não sejais chamados Rabi, mestre, pois todos vós sois irmãos. O corpo governante é considerado pelas testemunhas de Jeová nas entrelinhas como Rabi, mestre, pois o mestre sempre sabe mais do que o aluno. E sendo assim, o aluno deve ser inferior em conhecimento em relação ao mestre. Mas Jesus disse que não deve ser assim entre os irmãos. Se somos irmãos, estamos no mesmo nível de autoridade em relação de uns com os outros. Não tem essa de um irmão ser ou se considerar superior a outro irmão. Em Mateus 23:10, tradução do Novo Mundo, Jesus disse: Tampouco sejais chamados líderes, pois o vosso líder é um só, o Cristo. Mas o corpo governante criou uma PNL dizendo que é a voz de Jesus aqui na Terra. Ora, se o corpo governante é a voz de Jesus aqui na Terra, ele pode ser o nosso líder. Porém, Jesus não ensinou isso. O corpo governante pega aquela passagem bíblica que o apóstolo Paulo ensinou, que todos os cristãos verdadeiros são embaixadores de Cristo, ou substitutos de Cristo, mas isso não se aplica a nenhuma classe clerical. Veja Lucas 16:10, tradução Novo Mundo, onde Jesus disse para todos os seus discípulos. Todos os seus discípulos. Quem vos escuta, escuta também a mim. E quem vos desconsidera, desconsidera também a mim. Ademais, quem vos desconsidera, desconsidera também aquele que me enviou. Jesus estabeleceu uma regra. Todo cristão verdadeiro é um porta-voz de Jesus. Todo cristão verdadeiro deve ser a voz de Jesus aqui na Terra. Não tem essa de uma classe clerical mais superior chamada corpo governante. Jesus nunca ensinou isso. Jesus nunca ensinou isso. Pelo contrário, como acabamos de ver nestes textos bíblicos já explicados neste vídeo. Todos os cristãos verdadeiros têm a mesma autoridade, que é serem um, assim como Jesus e o Pai são um, no sentido de unidade de propósito. Veja João 17:22-23, tradução do Novo Mundo. Para que o mundo tenha conhecimento de que tu, Yahvé, me enviaste. Os cristãos verdadeiros também são enviados por Jesus para representá-lo, mas tal representação não nos dá o direito de sermos superiores a ninguém. O único chefe da congregação e o nosso único líder de congregação é Jesus Cristo. E mais ninguém! Veja Mateus 23:10, tradução do Novo Mundo, e Efésios 5:23, tradução do Novo Mundo. Mas o corpo governante abusa de poder e quer dominar todas as testemunhas de Jeová, e tem sido bem sucedido nesta empreitada anticristã, criando doutrinas babilônicas, conforme nós já constatamos. Agora, se nós vamos perseverar até o fim agindo quais filhos de Deus, que praticam a justiça, quem pode garantir isso? Só o tempo dirá. E este tempo será no fim, conforme Mateus 24:13, que diz: quem perseverar até o fim será salvo. E quem não perseverar até o fim, não será salvo. Quem é que não vai ser salvo? Os filhos do diabo.
Então, qualquer cristão que passar a praticar algum tipo deliberado de injustiça e não se arrepender disso, perderá a filiação de Deus, assim como o diabo e demônios que perderam a filiação de Deus, pois Deus não os considera mais como seus filhos. Foi por isso que Jesus disse para os fariseus em João 8:49, que ele não tinha demônio, pois ele honrava o Pai. Por que Jesus honrava o Pai? Porque Jesus praticava a justiça, e já os demônios praticam a injustiça. E a prática da injustiça não honra o Pai Yahvé, e os demônios não honram o Pai Yahvé. E como eles não honram o Pai Yahvé, eles têm prazer que 8 milhões de testemunhas de Jeová acreditem que não são filhos de Deus. E não sendo filhos de Deus, essas 8 milhões de testemunhas de Jeová estão no mesmo nível dos demônios. E isso agrada aos demônios. Entendeu? E quem é o responsável por tudo isso? O corpo governante. E as 8 milhões de testemunhas de Jeová também são responsáveis porque Yahvé deu a faculdade de raciocínio para elas usarem. Mas, infelizmente, elas não a têm usado. Elas têm confiado cegamente que um grupo de homens chamado corpo governante raciocine por elas. Esse tem sido um grave pecado destas 8 milhões de testemunhas de Jeová. Em vez do líder delas ser o Cristo, o líder delas é o corpo governante. E a menos que se arrependam deste pecado e parem de praticá-lo, elas não terão a vida eterna no paraíso que elas mesmas anunciam para as pessoas, pois não passarão com vida quando a grande tribulação chegar. Conforme Mateus 24:21 e Apocalipse 7:9-10. Raciocine nisso. Não vá para a cama hoje sem antes pensar nisso. Ou, se você quiser, você pode ver o vídeo novamente.